Então agora a gente vai para o painel para falar sobre engajamento, cultura social. Então, engajamento da cultura no discurso social. E para isso a gente tem um trio aqui sensacional, moderado, começando pelo grande Laser, fundador da Empodera. Além dele, vão estar participando aqui Niúja, da Harvard Kennedy School, e Hélio de la Penha. Vem com a gente aqui, Hélio. E aí, pessoal? Vamos lá? Quero que vocês participem bastante aí, hein? Vamos fazer um painel bacana. É um prazer estar aqui com o Hélio, com a Niúcha. Hélio dispensa apresentações, grande humorista aí do Brasil. E a Niúcha, uma pessoa muito especial, especialista em direitos humanos, tem uma visão aí global da temática de diversidade. E vamos fazer um papo bem bacana. Queria abrir para vocês fazerem uma apresentação breve do que vocês têm visto aí viu, Niúcha, o que você faz lá na Kennedy School, e o Hélio também dizer o que você está fazendo agora, nesses novos desafios, só para o pessoal, a gente se antenar aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Saudade do que a gente ainda não viveu. Hoje é impossível começar alguma coisa sem essa frase. Mas, enfim, fiz Cacete Planeta Urgente, programa da Globo que durou de 92 a 2010. Em 2011 a gente deu uma parada, em 2012 a gente voltou, enfim, um total de 20 anos no horário nobre. Antes disso, eu fui redator do TV Pirata, em 88, 89 e 90. E depois a gente fez um programa, apresentou uma proposta que seria o programa Cacete Planeta, virou Dores para Maiores, que foi digamos, uma interface, assim, um momento de intermediário para a gente até chegar ao Cacete Planeta. E antes disso, eu era engenheiro de produção, formado na UFRJ, onde tudo começou. A gente começou a fazer um jornalzinho apenas para atingir o pessoal da engenharia, e aquela coisa foi crescendo, dali a pouco estava tomando toda a universidade. Aí a gente convidou o Cláudio Manuel e o Bussunda, que originalmente era eu, Marcelo Madureira e Beto Silva, a gente era da mesma turma de engenharia, e a gente começou a fazer, era apenas um lazer, um hobby, e a coisa foi crescendo. A gente nunca imaginou que fosse chegar onde a coisa chegou, né? Enfim, um estardalhaço tremendo, uma coisa que teve uma influência enorme, ainda mais que naquela época você tinha poucas mídias, né? Você tinha as mídias convencionais. Se quisesse fazer um disco, você tinha que ir para uma gravadora, ser contratado por uma gravadora e tudo. Se você quisesse fazer alguma coisa impressa, você tinha que tinha que ser funcionário de algum jornal. Se você fosse fazer algo no audiovisual, você obrigatoriamente tinha que ter um contrato com uma televisão. E a coisa mudou completamente hoje, né? Hoje você tem aí um garoto num quarto sem camisa, como o Whindersson Nunes, fazendo mais sucesso do que um esquema enorme, entendeu? Tendo mais visualização na internet do que a própria TV Globo, que é um império, né? Então, quer dizer, as coisas estão em franca mudança, né? O próprio Caceta, ao sair da TV Globo, ao sair da televisão, a gente agora está investindo num canal no YouTube. Fora isso, a gente escreveu um livro, escrevemos recentemente um livro sobre a história do Brasil, que vai desde o descobrimento até o impeachment da Dilma, ou seja, o livro de história mais completo do Brasil, chama-se O Brasil do Caceta.
fazemos várias outras atividades. Eu até brinco no mundo do stand-up também. E, enfim, estamos aí atentos ao que está acontecendo no país, né? Muito obrigado. Boa tarde. Se eu coloco umas palavras em outras línguas e no final do dia meu cérebro já não funciona em português, então me desculpe, por favor. Então, eu trabalhei com juventude africana e afrodescendente na diáspora, e mais que tudo na América Latina. Ontem, de fato, falando das nossas formações, o Leis me perguntou: o que você fez de estudo? E falei para ele: eu também sou engenheira. Ele falou: construindo pontes. Eu falei: realmente, mas não só na engenharia civil construindo pontes, mas porque eu tento, o meu propósito é construir pontes entre os jovens negros do mundo, fazendo coisas inovadoras, iniciativas inovadoras, jovens empreendedores que fazem coisas totalmente diferentes à imagem, ao paradigma negativo que a mídia dá para a gente. Então, nesse trabalho que eu faço lá, é ver como que os jovens usam a mídia e tecnologia para quebrar esse status quo, né? Status quo, você fala em português? E como que eles reescrevem como a história deles, reapropriam as identidades deles, e como que eu posso fazer projeto conectando os jovens que fazem esse trabalho no mundo inteiro. Então, não só no Brasil, eu conheci um monte de pessoas, de jovens que fazem coisas muito inspiradoras no Brasil, mas eu pensava: nossa, você tem que conhecer esse jovem que conhece na África do Sul, que faz uma coisa muito parecida, mas eles não sabiam um do outro. Daí eu conheci uma jovem no Ghana, que fazia uma coisa muito inspiradora também, mas não sabia do outro jovem que fazia uma coisa inspiradora muito parecida lá em Trindade. Então, vendo como essas comunidades de conhecimento, que geram como conhecimento, que poderia ser útil também para instituições como Harvard, LSE, para eles não pensar que eles têm que gerar e criar como soluções aos problemas do mundo globais, porque já existem, né? Então, como quebrar essas narrativas, reescrever essas narrativas? Isso que eu faço com os jovens agora. Muito bom. Hélio, a gente estava conversando, a gente é um tanto que a exceção às vezes, né? Eu queria saber de você o seguinte: como é que você, na sua trajetória, você trabalhou essa questão da autoestima, da autoconfiança, do pertencimento? Como é que isso foi trabalhado na sua cabeça para fazer você mover e chegar até onde você chegou? Olha, isso foi uma coisa bem difícil, sabe? Porque eu vivo, na verdade, uma vida de exceção. Eu acho que estava até pensando aqui que é curioso que o meu envolvimento hoje até com ações sociais, com a Central Única das Favelas, a CUFA, o Afro Reggae e várias outras iniciativas, elas surgiram depois que eu tive sucesso, enfim, que tive êxito na minha carreira profissional. Até ali as coisas, eu era sempre o único negro na situação que eu vivia. Então isso vem desde lá de trás. Na minha formação acadêmica, minha mãe era professora primária, ela foi quem me alfabetizou. Eu fiz o ciclo primário, que é ensino fundamental 1, né? Numa escola pública. E quando eu fui passar para o Fundamental 2, também para um colégio estadual, o colégio estava num nível muito baixo, uma situação estava tão ruim, que eu fui para um colégio, que eu fui aprovado para um colégio que na verdade não existia. Um colégio seria em Madureira, o colégio não estava construído, então a gente foi abrigado num colégio em Vaz Lobo, Carmela Dutra, você deve conhecer. E o que aconteceu? Das 4 horas apenas de aula que a gente teria, eu só tinha 2, porque estava dividindo o colégio. E a minha mãe, que era professora, ficou muito insatisfeita com isso, foi procurar o colégio de São Bento, porque eu era bom aluno, tal, as amigas dela falando: procura o Clube São Bento, tal. E meu pai falou: você está louca, Ruth? O São Bento é um colégio onde estudam os filhos do meu patrão, você não tem a menor condição. Mas a minha mãe foi lá, insistiu e tal, falou com o Dom Lourenço, que era o reitor na época, e o Dom Lourenço
falou com ela, olha, se ele for bem na prova aqui, ele pode ir. Já estávamos fora até do período de classificação e tal. E aí, beleza. Ela falou, olha, mas a gente não tem condição. Não tem condição de pagar um colégio muito caro. Ele falou, olha, se ele for bem na prova, a gente consegue uma bolsa para ele, vai estudar aqui. Ela, muito obrigado, Dom Lourenço, que bom. Ela já estava saindo da sala e voltou, falou assim, Dom Lourenço, mas sabe, tem uma coisa que eu queria falar para o senhor, é que o meu filho, ele, como é que eu vou dizer, ele é negro. Aí o Dom Lourenço falou, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Então, quer dizer, aí dali, eu entrei no São Bento, eu entrei num colégio, eu, na verdade, não fui nem orientado, nem me explicaram, meus pais não explicaram qual era daquele colégio, o que tinha ali. Eles falaram, você vai para um colégio muito bom. E aí eu passei ali, a partir dos 11 anos de idade, a entrar num colégio em que eu era o único negro. Era uma situação completamente distinta daquela de, sei lá, uma semana antes, quando eu estava no colégio Carmela Dutra, ou na escola primária lá, Montenegro e Miguel Ângelo, onde eu era apenas mais um, né? Então, de repente, eu era o único negro, eu era o único pobre, eu era o único cara que morava na Vila da Penha. Então, aquilo me deixava um certo desconforto, deixava bem desconfortável naquela situação e, enfim, torcendo para ser uma figura invisível ali, para não passar despercebido. A construção da autoestima, ela foi passo a passo, né? O primeiro passo que foi a questão do ensino mesmo, né? Então, quando eu comecei a me dedicar lá à matemática, ao português e tal, e eu comecei a me destacar como aluno, e aquilo me deixou numa situação mais confortável no colégio. Mas, enfim, aquele desconforto me acompanhou, não tinha onde discutir isso, minha família mesmo não trazia essa discussão da questão do racismo e tudo mais, e o fato é que eu não me sentia assim como vítima de um racismo, as pessoas me maltratando no colégio, nem coisa nenhuma. Simplesmente eu achava que eu tinha uma vida socialmente inferior a que os meus colegas tinham. E aquilo, ao invés de me acuar, aquilo criou para mim uma certa ambição. Falei, pô, eu quero essa vida aí. Quero ter essa vida dos caras aí. Entendeu? E isso me fez batalhar por aquilo. Dali eu fui para fazer engenharia, e muito porque eu, enfim, tinha habilidade com matemática, e eu custei a entender que, na verdade, aquela não era a minha vocação. Fui tocando engenharia, me formei, trabalhei como engenheiro, e só depois, quando eu consegui fazer a migração para o humor profissional, é que eu me toquei e falei, caraca, agora sim, estou me sentindo à vontade. Então, foi a conquista de um espaço na sociedade, ela foi me trazendo essa autoestima, entendeu? E eu vejo que hoje existe uma discussão na sociedade, existe uma discussão no jornal, enfim, nos filmes, nas séries e tudo, que na época não existia. Então, eu me sentia muito isolado naquela coisa toda, sem entender esse meu pertencimento, né? Mas fui buscando também uma forma de me adaptar a esse mundo, e acho isso muito importante. Agora, isso me trouxe uma discussão interna, assim, que é a seguinte: você tem que conseguir se adaptar a um novo meio, sem que você perca as características da sua origem, porque, no fim das contas, isso vai criar um diferencial. Então, se num primeiro momento você acha, não, tem que rejeitar tudo aquilo para se tornar uma outra pessoa, para ser uma figura bem-sucedida, depois você chega lá na frente e fala assim, caraca, tudo que as pessoas querem saber de mim são coisas de como é que eu saí daqui e cheguei lá. Então, para isso, você não pode esquecer de onde você saiu, você não pode esquecer dos elementos que te formam, né? Bacana. A gente está fazendo diversidade e inclusão nas empresas, e essa situação agora só está se replicando com o maior número de pessoas, né?
como que você consegue se adaptar a esse novo mundo, né? Uma nova realidade. A maioria das vezes são jovens que são os primeiros da família colocar o pé na universidade, e agora a gente está oferecendo a oportunidade dele trabalhar em grandes empresas. Então, é uma mudança muito grande. Mas o que você está dizendo para mim é o acesso a um espaço de privilégio, que é uma educação de qualidade, empoderou você, né? E aí depois você vem com cultura, com arte, com esporte, e isso tudo vai formando a pessoa. Niusha, na tua experiência, eu tô curioso para saber, a gente às vezes fica isolado aqui no Brasil e esquece de se conectar com a região, América Latina e tudo mais. Nessas suas andanças aí, você consegue trazer algum caso assim bacana assim para servir de referência para a gente? Uma última coisa que você fez, um trabalho na Colômbia, por exemplo, que você estava comentando. O que você acha que eles estão fazendo lá que é legal, assim, no empoderamento das mulheres, dos negros? Não, então, não só na Colômbia, estou fazendo muitas coisas legais aqui também, né? Mas o que eu falei antes, é difícil às vezes de fazer as pessoas entender, porque muitas vezes quando eu faço de conectar, por exemplo, os jovens daqui com o resto do mundo, eles falam, mas a gente primeiro tem que resolver o Brasil, mas eu sempre falo que pensa global e atua local, né? Isso reforça seu trabalho aqui. Mas além disso, esse sentimento de pertença que o Hélio está falando é muito importante. Pela história da exclusão no Brasil, os jovens negros têm sido excluídos, né? Não tem sentimento de pertença aqui porque a sociedade exclui eles, o sistema exclui eles, né? Mas é muito importante, do mesmo jeito que o povo cigano tem uma comunidade global, o povo judeu tem uma comunidade global, criar uma comunidade que o jovem negro, que seja do Brasil, da Colômbia, do Senegal, fazem parte é muito importante. Então, reforçar esse sentimento de pertença. Mas falando de projeto, tem muitos projetos legais. Como eu te falei há uns dias atrás, um dos jovens com quem trabalho no departamento de Chocó, que é o departamento mais negro da Colômbia, ele só tem 16 anos, ele não tem educação de qualidade muito forte, mas a gente fez um projeto em STEM, não? Em STEM Fields, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, para fazer como acreditar o jovem que não precisa de fazer mestrado, doutorado e ir para Harvard para poder criar soluções para a comunidade deles, né? E ele criou um aplicativo que detecta o câncer de próstata nos homens. E tem só 16 anos. Esse é um exemplo. Outro exemplo, a comunidade de Água Blanca, que é em Cali, que é uma comunidade, uma favela. Eles nunca apareciam na Google Maps. Então, eles tomaram a iniciativa de mapear a comunidade deles, e além de mapear como uma comunidade que tem muito desplaçamento forçado do lado do Pacífico, eles colocaram todas as iniciativas positivas no mapa. Então, no mapa, você faz um clique, aparece, isso acontece aí. Isso acontece para as pessoas também saberem das coisas positivas que acontecem na comunidade deles, para que não seja só sinônimo de violência, de homicídio, de delinquência. Então, esse é um projeto também muito bonito, é um aplicativo também que você pode ter. São coisas que os jovens usam as tecnologias para combater como as barreiras socioeconômicas e políticas que muito mais rapidamente que as gerações passadas. Então, esses são dois exemplos, mas eu posso falar de muito mais. Por isso que essa conexão e criar essa comunidade de jovens que fazem coisas muito, muito inovadoras, muito importantes, que não são respostas só aos desafios da comunidade deles, mas desafios globais, é muito importante visibilizar essas iniciativas. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Fazer essa conexão, né? O Brasil está sofrendo impacto de coisas que são globais e a gente tem que estar conectado globalmente para encontrar as soluções, né? Hélio, tem até uma pergunta aqui, eu já vou até pegar o gancho. A gente vive momentos muito interessantes, né? Como você falou, de uma desconstrução muito rápida do mundo que a gente conhecia há 30 anos atrás para o que tem agora, as redes sociais, a internet, essa tecnologia toda, esse mundo digital. E você, na figura de um ator e um humorista, você tem uma lente muito refinada, né, muito perspicaz de fazer a leitura do que está acontecendo. Como que a gente consegue hoje, a gente está numa disputa de mentes e corações, né? A gente tem que sentar para dialogar com as pessoas, usando diversas estratégias, e eu acho que você tem uma estratégia muito eficaz, que é usar o humor. Como é que você vê hoje o humor podendo, de certa forma, aí, ser um agente de transformação, passar uma mensagem aí para as pessoas, né? Eu acho engraçado que a coisa do humor,
ele tem esse poder, mas ele também depende da bagagem que a pessoa tem. Então, assim, na época que o Caceta estava no ar, muitas vezes as pessoas falavam comigo assim, pô, eu só assisto o Jornal Nacional para poder entender as piadas do Caceta. Então, é importante essa coisa assim, essa relação. E é curioso, assim, o humor está mudando também, né? O humor tem que se adaptar a um novo momento que a gente está vivendo, mas aquela coisa assim, eu acho que a gente está vivendo, tem uma situação muito pendular, que no momento você está num ponto extremo, no outro, dali a pouco você está num outro ponto extremo, e você está demorando para que esse pêndulo chegue a um meio termo, onde porque é importante você saber rir de si mesmo, entendeu? Você também vê o ridículo que tem em você, entendeu? E não apenas no outro, né? Então, é importante eu, por exemplo, eu faço piada comigo, faço piada da minha condição, essa situação de exceção. Então, assim, apesar de ser negro, eu vivo uma situação privilegiada. Então, isso cria um espaço de exceção que eu tenho que rir disso, tenho que achar a graça nisso. Então, eu falo assim, eu moro num condomínio de luxo no Leblon, no Rio de Janeiro, e eu falo que é um condomínio tão seguro, mas tão seguro que quando eu chego de madrugada, eu sou barrado. Aí, então, quer dizer, mas eu acho isso assim, as pessoas falam, pô, mas então você está brincando com a coisa do racismo? Não, isso é uma forma de você expor, né? Por que as pessoas acham engraçado? Porque é natural que você, negro, seja visto como um marginal e tal. Então, quer dizer, no momento que você não está numa situação confortável, você pode rir disso e mostrar, olha só como é que essa é a regra, olha como você só ri porque eu estou aqui numa situação de exceção. Se fosse verdade, as pessoas ia ser um drama, não ia ser uma comédia. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Tem uma coisa que é curiosa também no humor, que antigamente você tinha uma via de mão única, né? Você, na televisão, você ia falar o que você quisesse e pronto, acabou. Hoje em dia, o cara que está recebendo aquela mensagem, ele pode responder a você, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, nas mídias sociais, e te derrubar, né? Se você vacilar. Então, quer dizer, você tem que estar atento a isso, tem que estar atento que, antigamente, aquela coisa assim, uma piadinha racista com os negros, ela acontecia numa sala onde só tinha os brancos. Hoje em dia, os negros também estão ali. Então, você tem que ver de que maneira que você vai fazer isso, né? Mas, muitas vezes, você pode fazer a piada e todo mundo rir, todo mundo entender que você está fazendo um retrato de uma sociedade arcaica, né? Entendeu? Ao mesmo tempo que você está apontando para a mudança disso. Então, eu acho que o humor, ele faz um retrato. A caricatura, por exemplo, a caricatura você pega e você expande os defeitos, as características daquela figura, né? O cara bota um narigão e tudo mais. E com isso você fala assim, caraca, mas parece mesmo aquela figura, né? E você acaba tendo por mais distorcida que seja aquela imagem, você acaba tendo mais clareza daquela figura, justamente pelo exagero. Então, acho que o humor tem essa capacidade. Agora, é preciso ter um pouco de interpretação de texto, digamos assim, seja um texto falado, seja esse texto uma imagem audiovisual. E, para isso, é preciso que haja educação. Mais uma vez, a gente vem parar na questão da educação. Se você tiver uma formação mais sólida, você vai entender as nuances das coisas, entendeu? Não adianta você, digamos assim, hoje, a ideia de você proibir o livro do Monteiro Lobato, porque o personagem tem um discurso racista. Eu acho mais interessante que você leia esse livro e entenda a época em que ele foi feito, a época em que aquele personagem foi criado e como é que a sociedade via aquilo, entendeu? Eu acho que é mais rico do que você proibir, deixar de ver aquilo, fechar. Eu acho que é meio como
cavar um buraco, botar a cabeça lá e achar que os problemas acabaram. Muito bom. Eu me lembro que você falou também que você é um ator, então você tem as suas convicções, mas na hora que você está lá fazendo stand-up, você está fazendo a sua atuação como humorista, não necessariamente reflete fidelmente as suas convicções, né? É uma coisa que a gente tem que também saber separar isso, né? Niúcha, você tem um olhar muito especial pelo Brasil, tem vindo muito ao Brasil. Na mesa aí, no contexto social do Brasil, a gente está aí discutindo sexismo, machismo, homofobia, a questão do racismo, capacitismo, né, que é esse preconceito contra as pessoas com deficiência. Você consegue olhar no Brasil coisas que estão avançando, assim, comparado ao que você vê na região e até mesmo nos Estados Unidos? O que te chamou mais atenção aqui nessas suas visitas? Eu tive uma conversa há pouco tempo atrás, porque nos meus estudos das políticas públicas, por exemplo, da região latino-americana, eu falei que o Brasil era o pioneiro, né, nessas políticas públicas. Eles falam, mas o Brasil tem muitos problemas ainda, de violência, o genocídio dos jovens negros. Eu falei, é certo, mas comparado ao resto da região, o Brasil está fazendo muitas coisas, mas a parte mais interessante disso é o espírito de empreendedorismo que tem aqui. Isso, para mim, é a criatividade que existe, né? Eu sempre falo que não é preciso pensar em copiar os Estados Unidos ou ter a avaliação dos Estados Unidos. Aqui tem muito mais, aqui tem todas as respostas. Por isso que a gente está aqui, realmente, porque você acredita que aqui tem, nos jovens, na juventude, todo o talento e a resposta que precisam para não só levantar o Brasil, mas servir de exemplo para o resto do mundo. Então, acho que aqui tem tudo para fomentar, fortalecer e servir de exemplo para o resto do mundo, além das políticas e além da corrupção, além dos outros problemas sociopolíticos que existem. Então, isso poderia servir. E o que eu gostaria de fazer, e não, como eu falei, não só criar e ver sempre o espelho nos Estados Unidos, mas ver o que a gente poderia aprender também, gerar conhecimento no Sul, né? No Global South, no Sul Global, não sei como se diz, no Hemisfério Sul. Ver o que eles estão fazendo, por exemplo, no continente africano, que poderia servir ao Brasil, o que eles estão fazendo na Colômbia, que poderia servir ao Brasil, e vice-versa. Essa conexão são fontes. Eu falo disso por quê? Porque eu realmente, cada vez que me perguntam de onde você é, sempre resulta a mesma resposta. É uma longa história, né? Mas só para resumir, meu pai é do Azerbaijão, minha mãe é do Irã. Eu cresci eu sou da Costa do Marfim, mas eu morei em mais de, eu não sei, mas acho que 30 países agora. Mas eu sou também, quando me perguntam de onde eu sou também brasileira, eu sou também colombiana, sou americana, sou marfilenha. Então, isso forma parte da minha identidade. E criando ponte, indo desses vários países, eu vi muito mais semelhanças que diferenças. Então, essa semelhança no potencial dos jovens é chave. Eu acho que o Brasil poderia servir, se valorizasse mais, poderia servir de exemplo e fomentar e sair para frente. Muito bom. Hélio, tem um documentário que chama O Sorriso dos Outros, né, que coloca ali no centro ali os humoristas, né, e a questão da piada, né, e é aquela linha vermelha, onde é uma piada que a gente vai rir, e é legal, bacana, inteligente, e aquela outra que é uma piada ofensiva, né, que humilha e tudo mais. A gente vive um tempo muito interessante agora de pluralidade de vozes, né? Antes tinha um discurso único, alguém falava e estava certo. Agora todo mundo tem voz, todo mundo vai para as redes sociais, metralha lá a rede social do outro, sei lá, se não gostou. Como é que você está vendo essa discussão com os humoristas? Eu queria ver a sua opinião com relação à questão dessas piadas, a questão do politicamente correto. Como é que você compartilha com a gente aí? É uma coisa bem complexa, porque eu acho o seguinte, que você tem a obra que se cria e você tem e a obra se completa no espectador, no telespectador, no leitor e tudo mais. Eu acho o seguinte, eu acho que o criador tem que ter liberdade para criar. E você tem liberdade para consumir ou não, entendeu? Então, quer dizer,
Você não precisa gostar de tudo que é feito. E hoje em dia parece que tem uma obrigação de que a pessoa tem que fazer algo que seja uma unanimidade, que todo mundo tem que gostar. Quando não é isso, entendeu? A questão do humor negro, que hoje é tão metralhada, parece que surgiu agora, com a questão do politicamente correto. Não, o humor negro sempre existiu, sempre teve gente que gostou, sempre teve gente que não gostou. E hoje em dia, o que acontece é que a pessoa que não consome, ela quer impedir que aquilo exista. Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que se você tem alguma coisa que você gosta mais do que o outro, você divulga aquilo, você fomenta aquilo, você comenta sobre aquilo e você faz crescer aquilo que você mais gosta, entendeu? Agora, tem gente que vai gostar do outro. E eu acho que tem todo o direito, tem toda a liberdade para se colocar, entendeu? Isso aí, às vezes, onde está o limite, né? Onde está o limite? É a mesma questão do limite entre o sexo violento e o abuso, né? Você nunca sabe exatamente onde é e depende das pessoas que estão envolvidas, né? Depende do discurso, depende do momento, enfim. Você pode fazer uma piada falando de terrorismo e as pessoas rirem. Agora, se acabou de ter um atentado como o 11 de setembro, obviamente o clima não vai estar favorável para aquilo. E aí você tem que ter a sensibilidade, né? Eu acho que aí é aquela coisa, você tem a sensibilidade. Você pode optar por afrontar a maioria e muita gente gosta de crescer com isso, né? De ir lá, sabe, botar o dedo na tomada para ver o que acontece. E tem gente que gosta de se preservar e não vou nessa não, que eu estou achando que, por mais engraçado que seja a piada, ela pode ser uma grosseira, eu não estou afim desse barulho. Tem gente que cresce justamente com o barulho, né? Então, eu acho que, por isso que eu acho que é uma coisa muito controversa, eu acho que me incomoda a busca por uma solução única para esse problema da questão do politicamente correto. Existe algo que é correto, algo que é incorreto. Não, existe algo que você, às vezes, você está falando numa salinha com meia dúzia de pessoas e aquilo funciona muito bem. Se você pegar aquilo e colocar para o Brasil inteiro, o negócio não vai funcionar. Então, uma coisa que tem acontecido muito com os shows de stand-up é o seguinte: quando você vai num teatro, você sabe que é o fulano que está lá. E você vai porque você gosta daquele humor do cara. Ali dentro do teatro é meio um pacto. Existe um pacto do que vai ser falado ali. As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Agora, quando isso é filmado e é colocado no YouTube, pessoas que não estavam lá, não assinaram esse pacto, vão consumir isso, a coisa dá problema, entendeu? Todo o problema que você viu aí com o problema da nudez no museu não foi provocado por ninguém que estava presente. As pessoas que estavam presentes, você vê, elas estavam tranquilas, né? Foi provocado justamente por pessoas que não estavam lá. E que, se você for perguntar hoje, aquelas pessoas que reclamaram da questão da nudez no cinema, da nudez nos museus, você vai perguntar para eles assim: bem, desde aquele episódio até hoje, quantas vezes você foi ao museu? Poucas vezes, entendeu? Eu acho que o que me incomoda muito é você estar sendo controlado por pessoas que não consomem aquilo. As pessoas nunca consumiram e agora querem ditar a regra, entende? É como, sei lá, padre falar de sexo, entende? São coisas que são incoerentes, entendeu? Muito bom. Quero agradecer aqui o Nicolas, que ele chegou a pergunta dele aqui, que era exatamente essa, acho que foi respondido, né? Niúcha, voltando para a questão da diversidade, a gente tem falado, sobretudo nas empresas, o que o homem ganha com a equidade de gênero, né? Porque o homem tem que ser um aliado, por que ele tem que apoiar? E aí eu faço essa pergunta para você, né, para a gente tentar tecer essa questão. O que você acha que o homem ganha com a equidade de gênero? Bom, é como usar só metade, menos da metade do seu cérebro. Você não vai poder usar seu potencial 100%. Então, do mesmo jeito. Falando de gênero, não é só um trabalho da mulher, é um trabalho da sociedade. Como fala em inglês, o feminismo é a noção radical que as mulheres são pessoas também. Então, se as pessoas muitas vezes falam, você é muito feminista, eu falo, não, eu sou humanista. Então, os homens deveriam também ser feministas.
Mas, além disso, é só matemática, né? Só pensando que um país poderia avançar muito mais se usa 100% do potencial que tem, em vez de menos de 50%. É só matemática, é só número. Então, não sei o que mais dizer nisso. A gente tem colocado, né, sobretudo a mulher para ocupar cargos de média, esse é o problema, pedra no sapato, a ocupação de espaço de poder na média e na alta gerência, né? E aí a gente fala de meritocracia que tem oportunidades iguais, né? Mas hoje, na verdade, a mulher continua sendo o ponto focal para cuidar dos filhos, da casa. Então, se ela fica lavando, passando, cozinhando, cuidando do filho em casa, e eu vou jogar bola, eu fico com o chefe lá no happy hour, eu faço mais network que ela, e talvez isso afete na hora da promoção, né? Então, mas aí talvez, se eu fico mais tempo com o meu filho, talvez melhore a minha qualidade de vida, né? Então, talvez essas mudanças que estão aí sendo colocadas, né? As mulheres estão cobrando mais, não é essa coisa que o meu marido me ajuda, né? Ele divide comigo as tarefas, né? Não, com certeza. Desculpa que a resposta para mim foi tão óbvio, né? E é claro, mas investir, por exemplo, no desenvolvimento da mulher é chave para o desenvolvimento do país. A gente não pode pensar em nada, nem no desenvolvimento econômico, se a gente não investe realmente em mulheres. Um projeto que a gente já falou, que a gente está fazendo, não só começando também a conectar com o que acontece no Brasil, mas com o resto da região da América Latina, se focar no empreendedorismo da mulher afrodescendente, né? A mulher negra, que é muito importante. Então, é conectar elas em vários países, né? Saber o que acontece, por exemplo, na Colômbia, com o que acontece no Panamá, em Peru, e conectar elas com as mulheres aqui. Fazendo isso muda tudo, porque você dá esse poder para a mulher, coloca ela no poder, no palco de potência e de poder, isso muda toda a família, muda a vida das crianças, dos filhos dela, porque infelizmente estamos num mundo de patriarquismo, né? Então a mulher muitas vezes é a mãe solteira que dá conta para toda a família. Na Alemanha eles aprovaram um tempo atrás 20% de cota para os conselhos de administração, para tentar forçar a barra de ter mais mulheres na presidência, mais mulheres na diretoria, né? Porque você só consegue chegar no conselho se você foi presidente, praticamente. Você vê avanços nessa agenda de empoderamento das mulheres nas grandes empresas? O que você acha que pode ser destacado aí para o pessoal? Não só nas empresas. Bom, infelizmente, o único país onde a mulher paga igualmente ao homem é a Islândia. Então, ainda em 2019, nos países mais desenvolvidos, até a Alemanha, a mulher não é pagada do mesmo jeito que o homem. Então, mas estamos mais e mais no espaço de poderes, né? Tem mais e mais mulheres por exemplo, tem mais mulheres CEO nos Estados Unidos que homem, porque eles valorizam muito mais a mulher CEO, porque ela pode fazer CEO se fala em português? Porque ela pode fazer várias coisas, multitasking, né? Ao mesmo tempo. Mas na política, por exemplo, a Etiópia tem a sua primeira presidente mulher, que isso é muito importante, não só para o país, mas para o continente e o resto do mundo. Então, tem mais e mais mulheres que são destacadas e são na frente. Mas posso dizer que a gente venceu o patriarquismo? Não. Ainda é um grande desafio em toda a região, né? Vai demorar 80 anos para ter equidade de gênero se a gente não fizer nada para acelerar, né? Essa continha é cruel, né? E para os negros, 130. Tá? A vida não está fácil, hein, Hélio? Não, e o Brasil é um continente, né? Você fala da gente ter que se integrar com os outros países. Na verdade, as regiões do país, elas já são completamente desintegradas. A mulher do Sudeste, ela não faz ideia de como é que é o dia a dia da vida da mulher do Norte, da região do Nordeste, né, do interior do Centro-Oeste. Enfim, esse tipo de troca pode ser bem proveitosa para todo mundo, né? E eu acho que, claro, sabe, as pessoas têm que encarar na capacidade. Se a mulher tem toda a capacidade para estar naquele cargo de comando e não está só porque é uma mulher, é uma coisa meio absurda, né? Não faz o menor sentido, mas é o legado que a gente tem das fundações do nosso país, né? Exatamente. Hélio, a gente falou também sobre mimimi, né? Que é outra coisa que gera uma grande discussão. O Brasil tem uma visão muito limitada de meritocracia, porque ela leva em consideração apenas talento, esforço, e às vezes esquece do acesso a oportunidades, né? Como é que foi quando você
vem na mesa esse tema assim, não, isso é tudo mimimi e tal, como é que você olha disso aí? Qual é a análise? Eu acho que, assim, geralmente a pessoa que está vendo o espaço de um outro crescer, ele se incomoda e acha que o espaço dele está diminuindo, quando na verdade a gente está ampliando espaços na sociedade, né? Então, essa coisa do mimimi é meio confuso, porque às vezes o mimimi vem de assim, não, isso tá havendo um exagero, e na verdade existe uma pressão para que as coisas mudem, e às vezes a pressão ela soa como um exagero no primeiro momento, para a coisa se tornar razoável num segundo momento, né? Então, eu acho que, enfim, nunca se falou sobre a questão racial, nunca se falou sobre a questão da mulher, sobre a questão dos gays. Então, hoje em dia, está se falando muito, na verdade, está se falando muito mais do que se falava antigamente, entendeu? E as pessoas acham assim, às vezes, a coisa existe uma distorção, a conversa não é bem assim, mas a verdade é que você analisa as coisas do ponto de vista do seu meio, né? E eu vejo assim, eu convivo, por exemplo, nos espaços elitizados, quando eu venho a São Paulo, então tem muito essa sensação de vir num evento de alto nível, aqui, na Berrine e tudo mais, aqui, e depois sair e fazer um show de stand-up com os meus amigos comediantes pretos, um show chamado Coisa de Preto, onde você vai num teatro, a maioria da plateia é negra, e quando você pergunta assim, quem está vindo ao teatro pela primeira vez? A maioria levanta o braço. Então, é uma outra realidade. Então, quer dizer, a discussão que vai acontecer ali, ela vai ser diferente da discussão que vai acontecer na Avenida Paulista, no Renaissance, digamos, entendeu? Então, a questão toda é a coisa do discurso único. O discurso único é muito complicado se você tem realidades muito diversas, né? Então, você tem que respeitar os meios para que a coisa evolua. Eu acho que é por aí, entendeu? Eu fico assim, a coisa do mimimi sempre me remete ao Botafogo. Você fala, o Chororô está sempre falando de juiz, não sei o quê, entendeu? E aí eu fico meio incomodado quando falo do Botafogo. Pô, debate bom tem um problema que passa rápido, né? Já estou zerando. Vou fazer uma última aqui, Niúcha, para você. Você vê o Wellington, o Lucas, o time do ProLíder, com essa capacidade incrível desses meninos de mobilização, sensibilizou e engajou aí muitos executivos para estarem aqui, para apoiar o evento. Então a gente percebe assim, tem muita gente boa, mas a gente tem muita dificuldade de mudar a realidade do país, mesmo tendo um monte de gente boa que a gente conhece. E a gente percebe que sensibilizar as pessoas não é uma tarefa simples, que é apenas um slide, uma estatística, um PowerPoint, né? E aquela discussão que a gente estava tendo lá da gente criar o nosso trem fantasma para sensibilizar aí a média e alta gerência. Como é que a gente toca o coração dessas pessoas para a gente acelerar esse processo? Como é que esse diálogo pode ser melhor feito? Bom, eu acho que do coração também vem essa narrativa que a gente internaliza. Isso é muito importante. Se eu sou alimentada toda a minha vida para a sociedade e para a mídia, que jovens e os jovens negros são delinquentes, são tudo de ruim, eu vou acreditar nisso, né? E por isso que, por exemplo, você vê, por exemplo, o problema da Europa, pensa que tem uma crise de jovens africanos atravessando, arriscando as vidas deles para chegar na Europa. Eles veem eles como uma ameaça em vez de potência. Então, para mim, na minha opinião, você não é uma questão só de mudar o coração para ter piedade, é mudar o olhar e ver os jovens como potência e não como deficiência. Então, por exemplo, esse é um dos projetos que eu estou fazendo agora, não só criar uma comunidade de jovens negros disruptivos globais, mas também que vai estar em Dakar no próximo ano, mas também para poder visibilizar o que eles estão fazendo de disruptivos, né? Como o Wellington, que está fazendo um projeto muito legal, reunindo as pessoas aqui, como que eles podem mostrar e convidar, dialogar com o setor da sociedade, como o setor privado, público, o setor acadêmico, para mostrar, olha, aqui tem
300, 500 jovens disruptivos que estão fazendo esse tipo de coisa, que podia ser útil para você também. Agora, você muda essa imagem do jovem negro na hora de adotar uma política pública que vai afetar as vidas dos jovens negros, por exemplo, da África, desde a Europa, vão pensar 2 vezes. Eu acho que você começa primeiro na narrativa, que não só afeta o olhar exterior, mas a internalização da narrativa, que a gente falou também do autoestima, mas também muda diretamente o coração. Esse é o meu olhar. Talvez eu estou sendo muito otimista, mas esse é o que eu faria. Muito bom.